Olá pessoal, essa é a nossa 10ª videoaula sobre desenvolvimento em Flutter. Na aula passada, nós conseguimos evoluir bastante com o nosso aplicativo. Implementamos o evento de entrar e sair na sala de bate-papo, a qual nós podemos conferir aqui. Tá? Esse é o evento para entrar, implementamos o evento para sair. E nessa videoaula, nós vamos implementar uma funcionalidade bem legal, que é mostrar a lista de usuários que estão conectados a essa sala de bate-papo. Mas como foi visto na aula passada, ainda precisamos implementar uma forma de guardar o usuário do nosso aplicativo a partir do momento que ele faz a solicitação para entrar na sala de bate-papo. Precisamos guardar as informações desse usuário porque essas informações serão importantes no ciclo de vida do nosso aplicativo, tá bom? Primeiro vamos implementar essa propriedade no nosso aplicativo e ao longo dessa implementação eu vou mostrar para vocês por que é importante nós guardarmos a informação do usuário, tá bom? Vamos aqui. O local correto onde nós devemos guardar, essa informação seria no nosso bloco. Assim como a gente guarda o estado da conexão, nós vamos guardar também as informações do usuário conectado. Lembrando que quando disparamos o evento entrar, nós já criamos aqui um usuário e acabamos passando para o servidor através da emissão de uma mensagem para o servidor. Ok? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar essa propriedade, tá? Ela vai ser um user. Vamos colocar o nome de user. Vamos deixar essa propriedade logo privada. Ok. Como nós deixamos ela privada, precisamos externalizar essa propriedade e vamos usar um get. Pronto. Agora que implementamos aonde vamos salvar o nosso usuário nessa propriedade user, lembrando que ela não é final, porque sempre que o nosso usuário do aplicativo deslogar e ele entrar novamente com outro usuário, essa propriedade será destruída e reconstruída novamente. Lembrando que a implementação do nosso usuário, todas as propriedades são finais, ou seja, a partir do momento que criamos um usuário, não conseguimos mais alterar seu ID, seu nome ou sua sala. Mas aqui dentro do nosso bloco, quando nós efetuamos a troca de usuário, esse mesmo usuário ele será destruído, retirado da memória, e assim que efetuarmos um login novamente, será construído um novo usuário, a qual ficará armazenado nessa variável, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no código. A única alteração que nós vamos ter que fazer é simples, é aqui, tá? Esse usuário, nós criamos um novo usuário aqui dentro desse bloco de código. Agora o que nós vamos fazer é simplesmente chamar, falar que esse novo usuário que foi construído, agora ele vai ser armazenado aqui na nossa propriedade user. E aqui nós já podemos passar esse usuário para o servidor, tá bom? Lembrando, já que nós estamos aqui, assim como o usuário ao entrar na sala ele é criado, vamos logo colocar aqui que ao sair o mesmo usuário, tá? Vamos colocar aqui, ele será destruído e vamos colocar o valor dele como nulo, ok? Eu vou salvar isso, não vamos ter nenhuma alteração aqui no código, tá? Mas o que precisamos agora é que ao logarmos, entrar na sala de bate-papo, nós precisamos emitir aqui o nome do nosso usuário, tá? Então, quando a gente efetua o login, vamos ver aqui, nesse trecho do código aqui, que a gente implementou na aula passada, esse ouvinte aqui, esse listener, que vai chamar a próxima tela. Percebam que nós não passamos nenhum parâmetro, tá, para a próxima tela que é chamada. Mas, na tela de chat, a gente até implementou na aula passada, já aqui dentro do build, uma instância do bloco. A gente já está recuperando aqui essa instância do bloco, e lembrando que no nosso bloco agora nós temos uma forma de acessar o nosso usuário que acabou de fazer o login, acabou de entrar na sala de bate-papo. E aí, a forma que nós vamos acessar essa propriedade vai ser aqui, no nosso app bar,
no nosso title. Tem um texto aqui, nós já temos como recuperar o nome do nosso usuário. Como é que vamos fazer isso? Vamos chamar o nosso bloco. Vamos chamar o nosso user e username. Vamos salvar. Ok. Vamos mandar reiniciar o nosso aplicativo. Ok. Vamos colocar aqui YY e mandar entrar. Olha, percebam que ele já apresenta aqui, né, o nome do usuário que acabamos de efetuar o login no chat. Vamos colocar um outro nome aqui. Ó, ele já carrega. Bom, essa primeira etapa a gente já concluiu e o porquê que é importante nós guardarmos esse usuário. Vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos supor que o aplicativo perca a conexão no estado de logado, ou seja, dentro de uma sala de bate-papo. Vamos ver o que isso vai acarretar ao aplicativo. Olha, vocês percebam que o servidor aqui já foi desconectado, né? E aí, esse usuário, vamos abrir aqui, vamos carregar o site aqui. Vamos dar uma olhada, entrar no ambiente de teste, vou logar aqui com outro usuário Derix, vamos aguardar, ele vai criar aqui, percebam, ó, que ele acabou de deixar o chat, né? O servidor leva um tempo, né, para detectar que aquele usuário ocorreu algum erro de conexão com ele, né? Ou seja, ele não se desconectou de forma convencional, acabou perdendo conexão, o servidor tem um delay para detectar isso, acabou tirando ele. Mas vamos supor que a nossa internet volte. Tá? Vamos dar uma olhada aqui o que vai acontecer com o nosso código. Ó, ele se conectou, vamos ver como é que está o servidor. Automaticamente, esse cliente não entrou novamente, né, ao chat. Por que isso aconteceu? Vamos parar para pensar um pouquinho aqui no código. A partir do momento que nós perdemos conexão com o servidor, tá bom? Que ele é desconectado, o nosso bloco ele tem aqui dentro esse camarada chamado, tá, cliente socket.io. Toda vez que efetuamos uma conexão, o cliente ele recebe um ID. Esse ID é um número de identificação único que fica no servidor. E toda vez que essa conexão efetivamente cai e depois volta a se conectar, o socket, nosso cliente socket.io aqui, ele recebe um outro ID, que não é o mesmo, tá? Por mais que tentamos estabelecer uma nova conexão com o servidor, aquele ID antigo ele não existe mais, logo o servidor não responde. Vocês podem perceber aqui que não há uma resposta, né, quando o cliente está conectado. E como é que vamos ver essa resposta? Simples, vamos sair aqui e vamos efetuar de novo uma conexão. Olha, percebam, né, que ele já manda aqui uma resposta de bem-vindo. E no caso anterior a gente não recebeu essa resposta porque o ID que estava armazenado, né, na memória não existe mais no servidor. E mesmo porque, gente, quando o servidor efetua a conexão, ele não está chamando de novo para entrar automaticamente o cliente, tá? Lembrando que nós só chamamos ele explicitamente aqui, ó. Quando clicamos em entrar, nós estamos pedindo explicitamente para entrar no servidor. Quando cai a conexão, nesse caso aqui, volta, não há esse pedido. E por mais que haja esse pedido, ele não vai conseguir se conectar. E qual seria a solução para isso? A solução seria bem simples, né? Nós devemos capturar aqui dentro, tá, esse evento. Então, a gente já sabe que temos um evento conectado aqui, né? Então, toda vez que o nosso aplicativo tenta se conectar, ele dispara esse evento. Caso ele dispare esse evento, agora a gente vai colocar uma outra regra de negócio aqui. Vamos parar para pensar. Se o nosso cliente se conectou e porventura aqui caiu a conexão, então esse cliente já existe na memória, né? Que é o nosso usuário aqui. Até então esse usuário só deixa de existir aqui, ó, quando nós pedimos oficialmente para que ele saia. Não foi o caso. Quando a conexão cai, o evento que é disparado é esse camarada aqui, é esse evento. Em nenhum momento nós destruímos o usuário que estava na memória, tá? Então, se ele ainda existe na memória, a partir do momento que a conexão cai, a gente pode recuperar. E como é que vamos fazer isso? Vai ser uma regra de negócio bem simples aqui, tá? Vamos colocar um desvio de condicional se, tá, o nosso usuário ele for diferente de nulo,
Isso significa o quê? Que esse usuário existe. Por algum motivo, o nosso aplicativo desconectou e efetuou reconexão, tá? E nesse caso, se o usuário ainda existir na memória, nós vamos de novo fazer a solicitação para ele entrar, tá, na sala. E como vamos fazer isso? Vamos disparar de novo um evento, tá? Não vamos pedir aqui diretamente. Lembrando, aqui nós nunca vamos fazer nenhum algoritmo concreto que vá fazer alguma coisa. Nós vamos disparar evento e o algoritmo que vai tratar isso vai ser aqui. E já temos, né? Que seria o evento entrar, tá bom? Tanto é que o evento entrar, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o usuário que já existe na memória e recolocar, né, um novo usuário. Só que ele vai pegar um novo ID criado pelo cliente Socket.io e o username ele vai pegar o username que já estava na memória, né, e colocar novamente. Essa nova instância desse usuário vai ficar agora registrado, né, aqui na nossa propriedade, tá? Então isso vai funcionar perfeitamente e ele vai emitir de novo essa solicitação para o servidor, tá bom? Então aqui, ó, se o nosso usuário já existir, o que nós vamos fazer é chamar o evento entrar, ok? Vamos chamar esse evento, tá? É óbvio que quando nós chamamos esse evento entrar, tá? Nós temos que passar para ele o quê? Um username, tá? Esse username já vai ser passado agora. Vamos lá, nós vamos chamar o nosso user e vamos passar o username, ok? Feito isso, vamos recapitular, vamos disparar aqui, caso o usuário não seja nulo, a gente dispara um evento entrar, já pega o username, né, do usuário que está na memória, ele vai disparar esse evento aqui, o evento entrar, tá? E aí ele vai pegar o usuário que já existe e vai substituir por esse, né? Lembrando que nós vamos pegar aqui, ó, o ID do Socket.io e o username vai vir do event a qual nós disparamos aqui, tá bom? E aí ele vai recriar um novo usuário com novo ID e vai emitir novamente para o servidor. Vamos testar isso aqui. Eu vou reiniciar aqui o nosso código. Nós vamos colocar aqui um usuário teste. Vamos conectar, tá? Vamos só ver esse usuário está conectado. O que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos desconectar ele do servidor. Se vocês prestarem atenção, até então o servidor não deslogou ele, tá? Mas esse usuário aqui, ele já não existe mais. O servidor só leva um tempo para detectar que essa desconexão ela não foi feita de forma direta, tá bom? E aí, se nós chamarmos aqui, ó, aqui já saiu do servidor, se nós voltarmos com a nossa conexão, ele já vai fazer o login automático. Ó, já apareceu aqui automaticamente. Vamos dar uma olhada aqui no nosso código, tá? A partir do momento que ele tinha o erro, que ele fez a conexão, ele já conseguiu restabelecer aqui, ó, né? Ele voltou aqui, ó, a mensagem, né, de bem-vindo, tá? Ele conseguiu voltar simplesmente porque a gente colocou agora uma nova regra de negócio, né, para que esse usuário se reconecte automaticamente, tá bom? E se caso a gente deslogar do sistema, tá? Efetivamente, esse usuário já não existe mais. Por quê? Porque quando nós pedimos para sair, ele torna nulo esse usuário, tá bom? Então a gente acabou de implementar uma forma de persistir o nome do usuário, né, a partir do momento que ele faz o login dele. E essa persistência ela não serve só para esse caso de desconexão, tá bom, gente? Nós vamos guardar esse usuário sempre na memória, porque vai ser interessante para a gente, principalmente em outras situações. Eu vou entrar aqui. Quais seriam essas outras situações? Quando nós chamarmos aqui a lista de usuários, é interessante a gente saber quem é o usuário, né, do sistema, uma forma de identificar ele aqui. Outra forma também importante de guardar isso aí seria para identificar quando o usuário do nosso sistema envia uma mensagem, né? Quando ele envia, a gente tem que ter aqui um método para detectar que essa mensagem foi enviada desse usuário, para que a gente possa separar as mensagens, né? As que foram enviadas pelo usuário do sistema e as que não foram enviadas, tá bom? Isso a gente vai ver lá na frente. Agora, o que a gente vai fazer é implementar aqui um método, né? Um evento para acabar lendo essa lista de usuários que estão conectados, tá? A gente vai ter que voltar
olhar aqui, lembrando, né, o nosso fluxo aqui, nós implementamos um ouvinte para essa mensagem, né? Ouvinte não, né? Emitimos aqui que são mensagens que podem ser enviadas, tá? Até então não implementamos o envio dessa mensagem, que já seria propriamente o nosso sistema enviando mensagem, tá? Já implementamos para receber, tá? E o que acontece? Implementamos aqui para enviar para sair e para entrar, tá? O que a gente vai implementar agora é o recebimento, que podem ser recebidas, é essa aqui, ó, Home Users. Quando nós recebermos essa mensagem, o servidor ele vai mandar uma lista de usuários que estão conectados àquela sala. E é isso que nós vamos querer escutar agora e vamos ter que mostrar no nosso aplicativo, tá bom? Essa lista de usuários. E aí vamos partir para essa implementação, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o nosso aplicativo e escutar essa mensagem. Eu vou copiar e colar aqui, vou mandar formatar, tá? E aí nós vamos eu vou tirar aqui esse evento para que ele não dispare nenhum evento. Aqui nós vamos mudar esse nome para users, né? Para quê? Agora o nosso aplicativo ele consegue escutar a mensagem que o servidor envia, tá? Com uma lista de usuários que estão na memória, tá? Então, a gente vai ter que testar isso agora, mas antes de testar, nós vamos olhar, né? Temos 2 usuários conectados aqui, o Derix e o teste. E vamos entrar novamente para saber se o servidor está enviando essa lista de usuários, tá bom? Vamos reconectar. Ok, vamos dar uma olhada aqui no nosso código. Olha, ele já mandou um bem-vindo, tá? E mandou aqui, ó, uma sala aqui, o aula, e mandou aqui users, né, a qual eu tenho uma lista, né, com 2 usuários. O primeiro usuário é o Derix e o segundo usuário é o teste. Percebam que se eu conectar mais outro usuário, eu vou até copiar aqui, vou entrar, tá? Eu vou colocar o Carlai Costa, vou conectar esse usuário, ó. Já temos agora Derix, teste, Carlai Costa, e no nosso sistema aqui, ó, nós recebemos uma outra mensagem, né? Ou seja, um usuário novo entrou e ele acaba disparando para a gente aqui, ó. Temos o Derix, temos o teste, né? E temos o Carlai Costa. Então já estamos recebendo a lista, tá? Só que ela tem uma estrutura de dados aqui bem definida, né? A gente já consegue ver aqui que ele já manda, né, uma coleção, tá? Essa coleção é um map, né, com key aqui, ó, que é a chave, né, chave valor, que é a sala e o valor aula, e a outra, a chave é o users, só que o valor aqui, ó, é uma lista, tá bom, de usuários. E essa lista já tem também uma estrutura de dados já fixa, tá? Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Eu vou parar aqui o nosso código, tá bom? E a gente vai agora aprender a debugar o nosso código. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, nesse íconezinho aqui, Start Debug, vamos colocar aqui, tá? Eu vou vir no meu chat block e eu quero parar o meu código justamente aqui, ó. Quando nós recebermos uma lista de usuário. Eu quero ver na memória como é que essa estrutura de dados chega para mim, tá bom? O aplicativo está sendo recompilado aqui para ir para a memória, tá? A gente vai parar o código aqui. Tá? Esse código ele só vai ser parado a partir do momento que eu entrar em uma sala e aí o servidor vai me mandar a lista de usuários. Então, eu vou colocar aqui um TT e vou mandar entrar. Ó. Percebam que ele parou aqui, tá? No print, nós vamos vir aqui para essa parte aqui, né, do VS Code. Se vocês prestarem atenção aqui, tem um locals. Esse locals, tá? Ele tem aqui um data. Esse data, tá? É essa variável aqui que está dentro desse bloco, tá? Está dentro desse bloco e ela já é visível, tá? E aí, se a gente prestar atenção aqui, esse data, ele tem 2 itens, né? E ele já fala aqui que são maps, né? O primeiro item é esse aqui, a chave e o valor.
Só que o segundo item aqui, ó, ele tem uma lista com 3 itens, né? Então, essa lista aqui, ó, é um map porque tem um key aqui, tem uma chave. Só que os valores dessa lista aqui, ó, são 3 maps. Cada map com 4 itens, né? A gente pode ver aqui o ID, o username, o home e o site, tá? E aí a gente já pode presumir que essa informação do site é para saber se o aplicativo está sendo acessado internamente pelo site ou não. O que a gente já pode conferir aqui, ó, o nosso ID aqui, vamos procurar ele aqui, que seria o TT, ó, ele está como false, ou seja, não foi acessado internamente pelo site. O servidor já faz essa detecção e já informa para a gente. Nós não estamos mapeando, tá, essa propriedade aqui, mas eu só quero mostrar para vocês como essa estrutura está chegando aqui. E é interessante vocês prestarem atenção nessa estrutura, porque a forma que nós vamos capturar agora essa lista é um pouquinho diferente, tá bom? Eu vou parar aqui o debug, tá? Eu vou rodar o nosso aplicativo de forma normal. Vocês podem usar o debug para parar em qualquer parte do código, tá bom? E aí vamos voltar aqui, eu vou até desmarcar essa parte, tá? Bom, esse data, ele chega para a gente, né, como map, tá? Com 2 valores, né, que tem nesse map. Os valores iniciais são o home, que é a sala, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Então a gente tem aqui o home, né? Tá bem aqui, que é a aula, e temos o users. Esse users que contém uma lista, tá? Uma lista de usuários, tá? Só que esses usuários, eles estão como um conjunto de map, né? Porque eles vêm numa estrutura JSON, tá? Então o que nós vamos fazer é o seguinte, a primeira coisa, vamos criar aqui um list, tá? Esse list, vamos chamar ele de lista, tá? E ele vai receber aqui o data. E esse data a gente quer uma chave em específico, que seria a chave users, tá bom? Eu vou até copiar aqui, colocar. A partir do momento que nós conseguimos retirar, né, essa lista e colocar aqui, a gente já pode agora trabalhar em cima desses dados, tá bom? Só que precisamos ainda converter, tá? Porque como é que nós vamos armazenar essa estrutura de usuários aqui? Da mesma forma que nós armazenamos o usuário em si que está conectado, nós vamos também armazenar essa lista de usuários também na memória no nosso chat block. E lá na frente eu vou explicar o porquê, tá bom? Mas agora a gente vai criar também aqui uma estrutura, tá? Um list. Só que esse list é bem específico, a gente já vai colocar aqui o tipo dele, né? Vai ser de user. Tá? E aí nós vamos colocar o nome dele também vai ser privado, como users. Ok. Essa lista nós já vamos iniciar ela, tá? Ela não vai ser final, porque constantemente essa lista vai ter que ser modificada, tá? A partir do momento que entra e sai usuários, essa lista é modificada. E aí nós já vamos iniciar com uma lista vazia aqui, tá? E o que vai acontecer? Nós vamos externalizar, né, essa lista. Vamos colocar aqui list. Uma lista de user, e aí nós vamos colocar o get aqui, vamos chamar de users, e ele nos retorna a nossa lista de usuários, que seria o users com S, ok? Pronto, agora nós já temos onde armazenar, né, para depois recuperar, e nós vamos recuperar quando acessarmos aqui a tela de usuários, né, nós vamos mostrar essa lista aqui, tá bom? Agora que nós já temos onde armazenar, nós vamos ter que começar a extrair, tá, essa lista de usuários aqui. A forma que nós vamos fazer isso, ela é bem interessante. Eu vou colocar um tab aqui, tá? A gente precisa, tá, iterar sobre cada elemento da lista, tá, e converter ele, tá, porque aqui ele está em JSON. Nós precisamos converter ele para objeto. Porque a nossa lista aqui, ela é uma lista de objetos usuário, tá? Eu vou até voltar para cá e nós já temos aqui, ó, o nosso objeto, ele já tem as propriedades, né, dele bem definida, tá? E temos métodos aqui, né, um construtor para receber um JSON e converter em usuário, e temos o processo inverso também, né? Temos um método aqui que converte para JSON. No nosso caso, nós vamos usar esse construtor aqui. Só que para fazer isso, nós vamos logo criar o evento que vai
escutar, né, essa chegada de usuários, essa lista de usuários. A gente ainda não criou esse evento e aí nós vamos logo partir para a criação desse evento. Vamos aqui para o nosso chat event, tá? E aí nós vamos criar uma nova classe aqui, tá? Eu vou até copiar essa estrutura de classe, vou colar aqui, tá? E seria o evento receber usuários. Ok. O que nós vamos fazer aqui dentro? Nós vamos colocar como final, tá? Nós vamos ter que passar para esse evento uma lista de usuários. Vamos chamar aqui de users. Essa lista vai ser final, tá bom? Porque nós não vamos alterar a partir do momento que nós passarmos, nós já temos a lista final, vocês vão ver isso. Aqui eu só vou implementar o construtor, tá? Eu vou salvar isso aqui. Agora nós já temos o evento, uma estrutura de um evento que recebe uma lista de usuários. Vamos voltar para o nosso bloco, tá? E a partir do momento que nós recebermos esse usuário, nós vamos disparar esse evento, tá bom? Nós vamos chamar aqui o add, tá? E aí nós vamos disparar o evento receber usuários, tá? Lembrando que nós devemos passar para esse evento, tá? Tá aqui, ó, uma lista de usuários, tá? Até então nós só temos uma lista aqui, só que essa lista é genérica, tá? E nós vamos ter que fazer a conversão. A forma que nós vamos fazer isso, como a gente já tem uma estrutura de lista, tá? O Dart ele já tem umas implementações bem interessantes para a gente poder iterar sobre as listas, tá? E uma dessas implementações, a gente vai pegar aqui a nossa lista, eu vou mostrar para vocês, é o map. Tá? Quando eu coloco aqui o map, eu sei que ficou um pouco estranho, né? O map é uma forma da gente mapear. Lembrando, cada valor dentro dessa lista nós vamos iterar, nós vamos passar por cada valor. E quando nós pegamos cada valor, ele vai estar dentro aqui, ó, tá? Desse argumento e, tá? E aqui nós podemos fazer uma conversão, tá? Então esse e é como se fosse um elemento da lista. E esse elemento a gente já viu aqui que a estrutura dele vem no elemento JSON. E aí o que nós vamos fazer agora? Esse map ele retorna, ele vai ter que retornar alguma coisa, tá? Vamos colocar aqui, tá? Ele retorna um iterável. Lembrando que a gente não pode colocar aqui dentro na lista, porque na nossa lista a gente, do nosso evento receber usuário, ele precisa de um list. Mas a gente já vai fazer a conversão dentro dele. Então, a cada vez que ele interar sobre o elemento, nós vamos converter esse elemento, tá? Fazendo o seguinte, nós vamos chamar aqui o user, vamos chamar aqui o from.json, ou seja, vamos passar o e, tá? Que esse elemento aqui é cada elemento de dentro da lista, ou seja, cada usuário que nós acabamos de capturar aqui, né? Do users, quando é passado pelo data. E a partir do momento que nós fazemos essa conversão, no final disso, nós vamos ter aqui um retorno, né, desse map, ele vai retornar um iterável, só que não é isso que nós queremos que ele converta esse iterável para toList. A partir do momento que nós colocamos aqui, ó, ele já reconhece que essa lista é de usuários, tá bom? Porque internamente ele já faz, tá, essa inferência para a gente. Aqui dentro ele já reconhece e já consegue converter, né, esse iterável, tá, em uma lista de usuários, tá? Feito isso, a gente já consegue ter, né, acessível esse evento aqui, receber o usuário, tá, disponível agora para a gente poder mapear. Até então, disparamos o evento, mas ainda não mapeamos o evento. O que nós vamos fazer agora é mapear esse evento. Else, vamos colocar aqui um if, né? E o event, vamos testar agora se é evento receber usuários. A partir do momento, vou salvar aqui, que nós mapearmos esse evento, a gente já pode converter ele para um estado, tá bom? Só que ainda não criamos o estado, né? Aí eu estou vindo aqui para o chat state e vamos copiar agora. Vamos criar um estado. Eu vou colocar aqui, estado recebendo usuários. Ok. Vocês devem estar se perguntando, precisamos passar, né, essa lista de usuários, né, para a tela,
Porque lembrando, o que chega na tela, o que vai ser enxergado aqui pelo nosso aplicativo, que vai se converter, né, em uma atualização da nossa tela ou não, são estados e não eventos, né? Só que não precisamos passar isso para o estado. Por quê? Porque já estamos armazenando aqui no bloco, tá? E por que temos que armazenar essa lista aqui no bloco? Porque a partir do momento que nós dispararmos esse evento, tá? E que se porventura aqui dentro desse evento já está a nossa lista de usuários, tá bom? Nós acabamos passando essa lista de usuários aqui, ó. Tá? Acabamos passando. E aí, a única coisa que nós vamos fazer quando nós recebermos essa lista de usuário é realmente colocar na lista. Nós não vamos repassar para o evento, para o estado receber o usuário, porque nós vamos persistir isso aqui, ó. Porque a partir do momento que a gente passa isso como evento, só captura como evento, nós só poderíamos ver os usuários a partir do momento que esse evento ocorresse. Se ele não ocorresse e nós clicarmos aqui, ele não vai ser reconhecido, não vai ter como a gente pegar essa lista de usuários, que ela não vai existir na memória, ele só vai existir no momento do disparo do evento, né? A partir do momento que ele disparou o evento, mudou o estado aqui, é para aparecer, se nós estivermos com a tela aberta. Mas nós precisamos enxergar a qualquer momento que estivermos logado. Então a única forma é persistindo essas informações. Por isso que estamos guardando aqui, tá bom? E a gente não está colocando diretamente essa lista, tá? Aqui, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos disparar um evento para notificar, tá, o nosso aplicativo que ocorreu um evento a qual chegou uma lista de usuários. Aqui dentro, sempre é aqui que nós vamos mapear, aqui que nós vamos colocar essa lista. Nós vamos substituir, tá, essa lista aqui, que ela já iniciou como vazia, agora nós vamos colocar, tá, através do evento usuários, a lista nova, né, de usuários que acabou de chegar para a gente. Vamos fazer isso aqui. O que nós vamos fazer? Vamos chamar aqui a nossa lista de usuários, seria o users, tá, com S, vai receber agora o nosso event.users, tá? Opa, aqui. Lembrando que esse users aqui é uma lista de usuários, de onde ele vem do nosso evento aqui que nós acabamos de colocar, tá? Então, aqui dentro nós colocamos, a partir do momento que recebemos o evento, tá? E mapeamos esse evento para estado, nós atualizamos a lista, tá? Feito isso, o que nós vamos fazer? Atualizamos a lista internamente no nosso bloco, precisamos notificar, né, que houve uma mudança de estado. E aí vamos chamar o yield, vamos chamar ele aqui e notificar aqui, ó, estado recebendo usuários. Ok, não precisamos passar nada, tá? Porque a partir do momento que nós capturarmos essa mudança de estado aqui, a gente já vai ler o que foi armazenado aqui nessa lista de usuários, né? Na verdade, nós só vamos chamar o users aqui, tá? Bom, já conseguimos disparar o evento, escutar, né, a chegada da lista de usuários, criamos o evento, mapeamos o evento, salvamos essa lista e geramos um estado. Agora, nós precisamos efetivamente escutar essa mudança de estado. E aonde nós vamos escutar? Especificamente na tela de usuários. Quando nós chamarmos a tela de usuários, nós vamos colocar aqui uma lista de usuários, tá bom? Então, a gente vai voltar aqui. Eu vou sair. A gente já tem essa tela de usuários implementada, né? Até então, aqui ele só tem um app bar, né? Com um texto chamado usuários, tá? Tem um scaffold aqui, nós não temos um corpo, né? Seria o body. E o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar uma lista. Só que vamos dar uma olhada em uma das várias implementações de um list, né, no Flutter. Vamos voltar aqui para a documentação. Eu vou aqui no Flutter. E aí vamos colocar aqui list. Um list view aqui. Vamos para a documentação, ver a API. Ele já traz aqui. Eu vou mandar traduzir isso para português, tá? Ele fala aqui que existem 4 opções, né, para construir um list view, tá? Dentre elas tem um construtor padrão, né, que é o lister, e a gente passa um widget explicitamente, né? Esse construtor é apropriado para visualizações de lista com um pequeno número de filhos.
Temos aqui um List Builder, é um construtor apropriado para visualização de listas com grande ou infinito número de filhos. E temos aqui esse List View, o Separated, eu acho que é assim a pronúncia disso, tá bom? Que ele também é semelhante, né, à implementação anterior, só que ele coloca aqui um separador, né, um divisor na lista aqui, e é isso que nós vamos querer, tá? Inclusive, se a gente dá uma olhada aqui, ele já tem uma implementação, ó, de uma lista similar, né? Ele já fala aqui, ó, nós temos que criar aqui essa implementação do List View, tá? Ele pede, aqui ele coloca um padding, mas no caso nós não vamos colocar, que é só para espaçar, dar esse espaçamento, mas é obrigatório ter um item count aqui, né, que é o contador de itens, o item builder, que é efetivamente cada item quando ele está construindo na tela, tá? E um separador. A gente pode até ver a implementação, ver para que serve cada um deles, né? Eu vou colocar aqui e ele vai explicar mais ou menos, já está traduzindo, né? Já coloca aqui uma matriz, né? O construtor é apropriado e tal. O item builder chamado, a chamada dele, né, de retorno será com índices maiores ou iguais a 0 e menores que o item count, tá? O que isso significa? Que quando nós colocamos aqui esse item count, seria um contador para quantas vezes esse item builder ele vai ser construído, tá? Então ele vai ser maior que 0 e menor que item count, tá? E a gente vai implementar isso e vamos ver como é que funciona. Aparentemente pode parecer um pouco complicado, mas não é tanto assim não, tá bom? Vamos partir aqui, nós vamos colocar o nosso List View, já está aqui, ó. Já temos ele aqui. Ele acusa um erro, porque a gente precisa informar, né, algumas coisas. Dentre eles aqui, ó, é requerido o argumento item builder, o item count. O item count a gente vai colocar logo, tá bom? Eu vou deixar ele aqui. Esse item count, ele pede aqui um int, que é um número total, tá, de itens que vai ter dentro da nossa lista. E como é que a gente vai saber esse número total? É simples, gente. Eu vou salvar aqui. Dentro do nosso chat block, nós temos uma lista, tá? Uma lista de usuários. Essa lista, ele tem um número de elementos e tem como a gente recuperar, tá? Lembrando que aqui no nosso chat, a gente já recuperou aqui uma instância do nosso block. Eu vou até copiar isso aqui, tá bom? E nós vamos colocar aqui, ó, dentro do build, tá? É bem importante que vocês coloquem isso no local correto, senão não dá, vai dar erro, quer dizer. Aqui ele pede para a gente importar aqui o chat block e dá aquele mesmo problema lá do etch, né? A qual a gente tem que importar aqui a instância aqui do package. O pacote vamos ter que colocar aqui no import. Tá? Vou salvar isso aqui. Agora já temos o nosso block. E aí, ó, esse item count nós vamos chamar o nosso block. Tá? Dentro do nosso block nós temos a nossa lista de usuários, que é o users. E aí vamos chamar aqui o length, né? Que é o comprimento dessa lista, tá bom? E aí a gente já vai ter o número total, tá? De elementos que tem na nossa lista. O que mais ele pede aqui, ó? A gente tem que colocar um item builder. Eu vou até colocar aqui. Ele não coloca de forma amigável, tá? Eu vou mandar formatar aqui para ver se ele dá um rearranjo melhor. Não deu, tá? Esse item builder, eu vou tentar falar para vocês. A cada item que ele vai colocando na lista, ele passa por esse item builder aqui. É uma forma de iterar dentro da lista, tá? E aí a gente tem acesso aqui ao index, tá? Que seria o index da iteração, né? Que seria o tamanho desse length, começando com 0. Se nós temos aí 3 elementos dentro dessa lista, o primeiro elemento vai ser o 0, o segundo elemento vai ser o 1, o terceiro elemento vai ser o 2, e a gente tem acesso por esse index aqui, tá? No nosso caso, nós não vamos usar o context. O que a gente pode fazer? Vamos deixar ele aqui assim, tá? Com underline. E o nosso index, a gente já pode deixar ele da forma que tá, que nós vamos fazer uso dele sim, tá? Eu não preciso, o Dart ele já consegue detectar que isso aqui, ó, ele já tem uma assinatura que eu tenho que passar um int, então ele já sabe, tá? Que essa propriedade que está sendo passada aqui, né, que seria esse parâmetro, ele já é um inteiro, então isso aqui é só para reduzir o nosso código. Aí aqui dentro nós precisamos realmente criar, né, o nosso item, o que vai ser apresentado para a gente. Está até apresentando um erro aqui, mas é porque ainda está faltando a gente implementar coisas, né, dentro do nosso list view. Então aqui o último argumento que nós precisamos, tá, é esse separador aqui, tá?
E aí é a mesma coisa, aqui nós não vamos usar esse contexto, e aqui eu vou colocar 2 underline, nós não vamos usar também esse camarada aqui, o index. Aqui a gente já pode colocar aqui diretamente, né? Só vai ter uma instrução, por isso que eu posso usar de forma direta. E aqui nós vamos colocar um divider. Seria um divisor aqui para a nossa lista, tá bom? Feito isso, eu vou até salvar. Ó, ele já começa a mostrar alguma coisa aqui, mas até então, a cada iteração ele não mostrou nada, né? Só voltou a mostrar a tela. E aí, dentro desse item builder aqui, a gente tem que retornar um widget, tá? Vamos lá. E aí nós vamos dar um return. Vamos dar um return aqui desse widget. Esse return a gente já vai aproveitar também um elemento que já é muito usual dentro das listas, né? Que é o list title, tá? Esse list, eu acho que é list title, eu acho que é assim a pronúncia, tá bom, pessoal? Se não for, me perdoem, tá? Ele já cria um elemento já padrão para a lista, tá? E esse elemento, vou até dar ponto e vírgula aqui, esse elemento, ele já tem algumas coisas legais. Uma das coisas legais aqui, ó, seria o title, tá? E aí, dentro desse title, nós temos que passar, tá? Widgets, como no app bar, né? A gente pode passar um texto, tá? E olha o que a gente já pode fazer aqui. Dentro desse texto, a gente já pode colocar o nome do usuário, tá? Como é que nós vamos fazer o acesso a esse nome do usuário que está na nossa lista? A gente vai pegar aqui e acessar o nosso bloco, tá? E aí nós vamos acessar a nossa lista de usuários. Só que nós vamos acessar pelo índice, né? E qual é o índice? É o index aqui, ó. Né? E aí, a partir do momento que nós chamamos o index, ele vai reconhecer pelo índice, e aí nós vamos querer o username. A partir do momento que eu salvar isso aqui, tá? Ele não mostrou nada, tá? Mas talvez seja porque nós temos que reiniciar o nosso aplicativo. Vamos aqui para ele atualizar todo esse código. E aí vamos colocar aqui, entrar novamente. E, ó, já mostrou aqui 3 usuários conectados, né? Que é o Derix, o Carlai Costa e o TT. E o que é interessante, a gente já implementou isso aqui, tá? Só que a gente não está escutando em tempo real essa mudança. Vamos ver aqui. Eu vou sair com esse usuário, tá? Ó, sair com esse usuário. Não, ele já está chamando aqui automaticamente, né? E nós nem precisamos. Isso é bem estranho, porque de uma certa forma, a gente não está atualizando aqui, né? Bom, não estamos utilizando um Block Builder e ele está atualizando, né? Lembrando, né, que quando nós recuperamos aqui esse context watch, ele faz a leitura, né, da mudança de estado, mas eu não sabia que ele poderia propagar automaticamente, né, chamando aqui, dando um rebuild dentro do nosso aplicativo. Bom, o que a gente vai fazer agora é reiniciar o nosso aplicativo e vamos ver se esse comportamento ele é padrão, tá? Eu vou colocar aqui TY, nós vamos entrar, tá? Aqui nós temos 2 usuários, o Derix e o TY, e aí nós vamos fazer um teste bem simples aqui. Vamos logar novamente com outro usuário aqui, vamos colocar o Carlai Costa, tá? E automaticamente, ó, ele já atualizou para a gente. E olha que é interessante, com essa nova implementação do block, né? Lembram lá que teve essa atualização aqui do block para o 6.1.1, a qual agora a gente pode acessar o contexto de forma direta, né? É bem interessante, gente. Confesso a vocês que eu não sabia que se nós implementamos uma forma de leitura, né, de mudança de estado, né? Lembrando que o contexto read, ele não lê mudança de estado. E nós fizemos uso na aula passada dele, né? Eu vou até fechar aqui. Nós fizemos uso dele aqui, ó. Foi aqui embaixo, ó, só para poder adicionar um evento, não foi? Foi para voltar para a tela. E aqui nós estamos fazendo uma utilização aqui chamando, né, o block pelo watch, que lê mudança de estado. E quando ele lê aqui dentro, por algum motivo, ele chama o rebuild. Nem eu sabia dessa função, né? Eu estava me programando para colocar aqui dentro, tá,
um block builder, né, para a gente sempre estar escutando e estar fazendo aqui essa leitura, mas pelo visto não foi necessário, tá? Então vamos recapitular aqui, vamos deixar o nosso aplicativo, é óbvio que se eu sair aqui ele vai, vamos colocar aqui, ele já escuta em tempo real, né, se o usuário entrou ou não, tá? Nós vamos fazer aqui, vamos logar novamente. Eu vou colocar aqui Carla Costa. Nós vamos dar uma personalizada aqui no nosso código, deixar aqui as coisas um pouquinho melhor, tá? O que nós podemos fazer aqui? Dentro do list-tile, nós podemos colocar aqui, ó, o leading. Esse leading, ele coloca, né, algo aqui no início, tá? No nosso caso aqui a gente é um widget, a gente pode colocar um ícone, tá? A gente pode chamar aqui um icon. E aí vamos passar aqui um icon. Icons, vamos passar aqui o account box, já trouxe aqui pra gente. Vamos salvar, tá? Nós já temos aqui, ó, um íconezinho para mostrar, né, os usuários conectados. Vamos dar uma olhada aqui nesse padrão, né, muito similar a esse aqui. Eu não sei se nós temos esse ícone redondo, tá, no Material, mas aí vocês podem olhar lá no Material Icons, né. O que nós vamos fazer aqui? Vamos identificar quando o nosso usuário estiver aparecendo, né. Vamos tentar colocar uma identificação aqui para a gente saber, né, como é que nós vamos fazer essa descoberta. Vamos parar para pensar aqui. Nós temos um index, né, dentro do nosso chat block nós temos aqui um usuário, esse usuário tem um ID, dentro dessa lista temos uma lista de usuários, dentro dessa lista um desses elementos é esse camarada aqui que tem o mesmo ID, então basta que nós façamos essa comparação aqui. Então eu vou colocar aqui um bool, eu vou colocar aqui teste, eu vou colocar aqui não, tá? Ele vai receber um teste, tá bom? E qual será esse teste? Nós vamos chamar aqui o nosso block, nós vamos chamar aqui o nosso user, sem ser com S, e aí vamos pegar o ID desse usuário, tá? E aí nós vamos comparar com o block, ponto, agora users, vai ser um usuário em específico, um usuário com index, tá? E aí vamos comparar com ID. O que nós estamos fazendo aqui? Dentro desse item builder, ele vai iterar, né, sobre a nossa lista, e a cada iteração ele traz esse index aqui para gente. Então, quando for o usuário 1, ele vai testar se o ID do usuário que está conectado é igual do ID do usuário 1 da lista, até que ele ache um ID compatível. Caso sejam iguais, essa variável ela vai receber true, caso não seja, recebe false. E aí a gente pode usar aqui dentro em uma outra propriedade, né? Eu vou deixar aqui de forma simples, né? Eu vou colocar aqui, ele tem uma outra coisa legal que é o subtítulo, tá bom? E aí dentro desse subtítulo a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar uma regra de negócio o seguinte, eu vou chamar aqui o eu, tá? E aí eu vou colocar um operador ternário, tá? Se eu for true, tá, for verdadeiro, então ele vai executar esse código aqui, que é o teste, tá? E aí eu vou colocar escrito você. É óbvio que não vai pegar acentuação aqui no meu, tá? Mas aí no de vocês coloquem. Caso não seja, ele não coloca nada, tá? Então vamos recapitular, olha, ele já até reconheceu aqui, tá? Que é o usuário que está conectado, né? Vamos sair aqui. Eu vou colocar de novo aqui, teste. Olha, ele já reconhece, ele já indica aqui que é você que está conectado, né? Que seria o usuário, tá? E caso não seja, o que ele faz? Não coloca nada, né? Então, por quê? Porque o subtítulo, quando ele recebe nulo, ele não coloca nada, tá? Então aqui nós fizemos um teste simples, onde a cada iteração aqui nós testamos, né? Para saber se o usuário que está na lista
tem o ID idêntico ao usuário que está conectado. Se tiver, ele armazena aqui, né, como verdadeiro. E se aqui for verdadeiro, ele imprime aqui embaixo no subtítulo você. Caso não seja, ele nem coloca um subtítulo, tá bom? É simples assim. Lembrando que aqui no site também, né, a gente tem uma forma de diferenciar se o usuário ele está conectado, se é pelo site ou não. Nós não implementamos isso, mas seria uma coisa bem simples, né, da gente implementar, porque o usuário aqui, vamos ver aqui, ó, ele tem uma propriedade site, tá? Além de ele ter o ID, o username, tá? O room, que seria a sala, né? Ele tem um site aqui que é verdadeiro ou falso. E aí, se nós quiséssemos fazer uso disso, o que nós teríamos que fazer? Vamos colocar aqui mais uma propriedade final aqui, tá? Esse site vai ser um bool, porque ali é true ou false, né? E aí vamos colocar aqui site o nome. Se fizer isso, ele vai acusar um erro aqui no construtor, lembrando que temos que colocar aqui no construtor, né? Vamos colocar aqui this.site. Ok. Temos que colocar aqui também, né, gente? Vou colocar uma vírgula aqui, tá? E aí nós vamos colocar aqui site recebe JSON. E aí a chave é site. Fazendo isso, tá? Essa parte aqui seria, né, o nosso deserializador. Quando a gente recebe o JSON, né, nós vamos deserializar isso para o objeto. E quando nós vamos serializar isso para o objeto, não precisamos enviar nada, tá? Porque o servidor ele mesmo ele detecta e já coloca, né, se essa conexão é interna, tá? Lembrando que ele só externaliza isso para a gente, tá? Mas se você tentar enviar, ele não vai aceitar, tá bom? Então, mas a gente já tem como receber para poder colocar aqui na nossa lista, para ficar mais bonitinho, né? Quando é do site ou não. Então, vamos dar uma olhada aqui dentro do nosso usuários, tá? Nós já temos uma propriedade agora dentro do nosso user, quando a gente acessa ele internamente, já tem como verificar se é site ou não. E aí, dentro do nosso icon, o que a gente pode fazer, tá? A gente pode pegar aqui, ó, e chamar o nosso bloco, tá? Ponto. Users, dentro do index, tá? E aí vamos ver a propriedade desse camarada aqui, tá? Se for site, a gente vai usar um operador ternário também, tá? Bom, se o site for true, né, quer dizer que é do site, o ícone vai ser o account box, né? Caso não seja, a gente vai só testar aqui e vai colocar um outro ícone. Icons. Tá. Eu acho que é o phone link. Aqui, lock off. Esse camarada aqui, phone link ring, tá? Nós vamos salvar. Opa, ele deu um erro aqui pra gente, tá? Vamos ver, tá, porque aqui a gente vai ter que reiniciar, né? Até então criamos lá, mas não recebemos, não mapeamos isso, tá? Vamos colocar um teste aqui de novo. Olha só, ele já detectou aqui, né, que você está acessando de um celular e os outros não estão acessando, tá bom? Então, aqui a gente já implementou, né, o nosso usuário, nossa lista de usuários. Quem quiser fazer as modificações, a gente tem acesso aqui não só aos elementos da lista, mas tem acesso ao usuário conectado, tá? O acesso aqui, não está nem teste, está teste. Isso acontece, gente. Então, a nossa lista aqui de usuários, ela já está dinâmica, né? Ela já escuta a mudança. Eu vou até sair desse usuário daqui, ó. Ele já notifica aqui automaticamente, sem a gente precisar fazer nada, tá? E agora, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos começar a implementar as mensagens, tá bom? Antes da gente começar a implementar as mensagens, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é criar aqui uma estrutura igual do WhatsApp, a qual a gente pode usar para enviar mensagem, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos para a nossa tela de chat, vamos ver o que nós temos até agora.
Bom, na nossa tela de chat, é essa aqui, nós temos um scaffold, tá? E só colocamos um app bar. Tá? Esse app bar, ele está escutando aqui, está colocando o nome de usuário, só que é bem interessante, né? Porque vamos fazer o seguinte aqui, vamos desconectar esse camarada. A partir do momento que nós desconectarmos, seria interessante, né, a gente mudar esse nome de usuário aqui e notificar que ele está desconectado, né? E a partir do momento que ele voltar a se reconectar, o interessante seria a gente colocar aqui, né, voltar com o nome do usuário que estava logado, né, pelo menos para o usuário ter um indicativo de que algo está errado ali, de que ele não pode enviar mensagem, né, até então a gente não implementar aqui estrutura para o envio de mensagem. E aí, vamos voltar aqui a conexão, ele vai restabelecer a conexão, né, até então vamos dar uma olhada, ó, já restabeleceu a conexão automaticamente, e aí nós estamos colocando ele bem aqui, né, Block Users, só que aqui nós vamos ter que implementar, apesar de a gente estar escutando aqui um etch, ele notifica, né, informa uma mudança de estado, tá? Mas só que aqui, para a gente notificar na tela, né, essa mudança, a gente vai precisar realmente fazer o uso de um block, tá bom? Por que um block? Porque a gente precisa filtrar e entender o que está acontecendo aqui nessa mudança. Até então, a gente viu que o watch ele notifica e faz essa mudança, mas não temos aqui como fazer uma comparação, né? Porque o usuário, por mais que eu desconecte, ele vai estar na memória username, tá? Vai estar na memória e aí o que eu preciso fazer? Eu não posso mudar o nome desse usuário, mesmo porque não faz nem sentido, porque a partir do momento que voltar a conexão com a internet, eu vou ter que usar o nome desse usuário para restabelecer, né, de novo, uma entrada na sala. Então aqui o que nós vamos fazer? Vamos tirar esse texto. Eu vou deixar aqui a vírgula, né? Na verdade, o que nós vamos fazer aqui? Vamos tentar aqui envolver, né, esse texto aqui em um block builder. Vamos ver se ele vai fazer isso de forma correta. Chat. Olha, aqui no meu ele colocou, né, de forma correta aqui um block builder. Tá? E aqui dentro ele já está retornando aqui para mim, né, um context, o usuário. Se eu salvar isso aqui, vai estar perfeito, né? Só que o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos filtrar, tá? Nós só queremos escutar dois tipos de mudança de estado, ou conectado ou desconectado, no nosso caso, tá? A gente já tem essa implementação, acho que a gente tem aqui em login. Vamos dar uma olhada aqui. A gente já implementou isso, então para a gente tá aqui, ó. Eu vou copiar todo esse build ring, já está aqui, ó, estado conectado ou desconectado, só para a gente não perder tempo, tá bom? Eu vou vir aqui para cima, vou dar Enter aqui, tá? Entre o app bar aqui, opa, não seria aqui, pessoal, perdão, seria aqui dentro, né, do nosso block builder, eu vou colar esse código aqui, tá? Vou dar a vírgula aqui, é por isso que ele está acusando o erro ali, vou mandar formatar, tá? Então aqui nós colocamos um filtro, tá? Por quê? Nós só queremos estar renderizando de novo a tela caso a mudança de estado ocorra, tá? Se essa mudança de estado ocorrer, a gente vai estar modificando o nome aqui. E aí, na hora de a gente fazer um return, a gente vai fazer um teste agora, tá? Similar ao do login aqui, nós mudamos, né, o teste aqui, agora usa um block conectado para saber. A gente pode fazer aqui também, tá? Eu vou dar um Ctrl X aqui. E aí nós vamos usar o que aqui, ó? Vamos usar também, para não perder tempo, um operador ternário, tá? Block, tá? Se estiver conectado, se ele estiver sim conectado, né? O que nós vamos colocar aqui? O nome do nosso usuário. Se ele não estiver conectado, o que nós vamos colocar aqui? Tá, muito bonito, né? Vamos logo, tá errada aqui a lógica, eu vou tirar aqui. Por quê? Porque tem que ser aqui dentro, né? A gente vai retornar esse texto para a gente não ter que estar duplicando, criando dois textos, tá? Eu vou colocar aqui dentro. Ó, se o bloco for conectado, tá? Se ele estiver conectado, vai retornar o username, que é uma string, né? Nome de usuário, tá? E caso não esteja conectado, aí sim eu já posso colocar uma string direto aqui, desconectado. Ok, eu vou salvar. Então agora nós já temos como escutar, né? Se o nosso aplicativo perder conexão, ele já vai notificar aqui para o usuário. Vamos testar isso?
Vamos colocar em modo avião. Ele já mostra aqui, ó, desconectado, tá bom? Vamos efetuar a conexão novamente. Olha, ele já volta a se conectar com o nome do usuário que estava antes, né? Bom, agora ficou perfeito o nosso código, né? Vamos salvar aqui. Olha, gente, eu estou correndo um pouquinho nessa etapa da aula, mas vale ressaltar que tudo que eu estou colocando aqui, a gente já viu, já foi explicado nas aulas passadas. Então não tem porquê, toda vez que eu estiver reescrevendo um código, estar reexplicando o que já foi dito na aula passada, tá bom? Então é uma forma que a gente tem para correr um pouquinho, porque a gente ainda tem muito material ainda para ver. Ó. Ele até efetuou uma desconexão aqui e voltou, né? Interessante que as coisas vão agindo aqui em tempo real. Bom, o que nós vamos fazer agora é implementar a primeira etapa aqui já da nossa tela de chat, né? Vamos implementar aqui uma estrutura para enviar essas mensagens, tá? Creio que não vai dar tempo de implementar tudo nessa aula, mas eu vou tentar implementar essa primeira etapa aqui, tá bom? Para a gente correr. Então, aqui no nosso scaffold, a gente tem o app bar. Depois desse app bar aqui, ó, a gente vai colocar um body, que é um corpo, né? E aí, se a gente parar para pensar, a estrutura que nós vamos querer colocar aqui, tá? Apesar de eu já posso colocar um container, tá? Vamos colocar aqui. Vamos colocar um container. Vamos tirar esse child daqui. Vamos só colocar aqui um color. Vamos chamar aqui o colors. Ponto. Vamos deixar um âmbar, só para a gente ver aqui um contraste. Então, eu já coloquei um container aqui dentro, né? Mas a estrutura que as nossas mensagens vão chegar aqui é uma estrutura de coluna, tá bom? Vai ser uma estrutura de coluna, só que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro dessa estrutura de coluna vai ser uma parte inferior aqui, a qual a gente vai ter um text field e um botão para enviar, tá bom? E essa parte nós vamos criar separada do código. Por quê? Porque quando nós começarmos a criar blocos muito grandes de código, fica muito difícil fazer leitura, tá bom? Se vocês prestarem atenção aqui no nosso chat block, a gente tem aqui, ó, vocês já podem ter percebido que tem import aqui, a gente está importando um pacote, né? São bibliotecas de outro lugar, mas a gente tem aqui uma palavrinha reservada diferente, né? Que é o part. E esse part aqui, ele está dizendo que é o chat event e o chat state, né? E que isso quer dizer? Quer dizer que o chatEvent.dart, que é esse camarada aqui, e o chatState.dart fazem parte, tá, desse código. Ou seja, é como se eles estivessem continuando aqui embaixo, tá? Só que não fica tudo aglutinado em um único arquivo, né? A gente pode separar, né, em partes do código. Tanto é que quando a gente vem aqui em chatEvent, ó, a gente tem aqui, ó, part of, que seria parte de. Aí ele está dizendo aqui que o chatEvent é parte. Tá? É uma parte do chat block. E é isso que nós vamos fazer agora com a nossa tela de chat, né? Nós vamos dividir aqui, nós vamos criar elementos visuais separados para não estar carregando muito aqui dentro do código, senão, gente, vai ficar uma coisa horrível de fazer a leitura, tá? Então, o que a gente vai criar aqui dentro? Aqui dentro da nossa tela screen, nós vamos criar aqui um novo arquivo, vamos chamar aqui de widget. Vamos dar aqui um underline, enviar, tá? Ponto .dart. Vamos salvar esse camarada. Dentro desse widget aqui enviar, nós vamos ter um método, tá? Que vai retornar um widget, tá? E esse método vai chamar widget enviar, tá? Nós vamos colocar aqui um corpo do método, tá? Ele tem que retornar alguma coisa por enquanto. Não vamos ainda implementar o return, mas para a gente tornar ele parte, tá? Do nosso chat aqui, do código do nosso chat, que corresponde à nossa tela aqui de chat, a gente vai colocar aqui, ó, parte. E aí nós vamos chamar aqui, ó, vamos colocar aqui widgets enviar Dart, tá? Eu vou salvar, ele ainda acusa um erro aqui, porque aqui dentro eu tenho que colocar o part off, tá bom? E aí nós vamos colocar aqui o part. Vamos colocar aqui off. E aí nós vamos chamar agora o nosso chat, né? Opa, seria o nosso chat. Aqui ele não está chamando, né? Mas ponto .dart. Vamos colocar aqui ponto e vírgula, tá? Ele fez um import aqui automático, por isso que fica acusando esse erro. Tem que prestar atenção que às vezes
o VS Code coloca, né, automaticamente, ó, ele já assumiu aqui, então eu já sei que esse widget aqui, que esse arquivo Dart é parte, tá, desse outro arquivo aqui, tá? O chat.dart, que é responsável pela estrutura aqui da tela, né, do nosso chat, ele tem uma parte por fora, que é esse camarada aqui, que dentro dele vai ter uma função que retorna um widget. E essa função vai construir, tá, essa parte aqui de baixo do nosso aplicativo, tá bom? E aí, a gente já tem um container aqui, até então a gente não colocou nada, né, dentro desse container, mas nós podemos colocar aqui, já podemos pensar, né? E temos um container, dentro desse container aqui, o que nós vamos colocar vai ser um column, né? Vai ter uma estrutura de colunas aqui, nós vamos colocar várias colunas. Essas colunas, na verdade, elas vão representar as mensagens quando chegar, tá bom? Então a gente já pode colocar aqui dentro do nosso child, tá? A gente vai colocar aqui um column. Lembrando que no column nós podemos ter vários filhos aqui dentro, né? Dentre eles eu vou logo colocar, eu vou salvar isso aqui, tá? Eu posso já chamar aqui, ó, o nosso widget enviar, tá bom? Eu vou dar uma vírgula aqui. Não vai desenhar nada e até inclusive vai colocar um erro aqui, por quê? Porque ainda não estamos retornando nada aqui dentro. E aqui nós vamos colocar um return, tá? Dentro desse return nós podemos já colocar aqui um container. Vamos logo colocar esse container aqui, ponto e vírgula. A partir do momento que eu salvar, ele já vai consertar a nossa tela, tá? Esse container, nós vamos colocar dentro dele. Agora, se nós pararmos para pensar, não vai ser mais uma coluna, vai ser uma linha, tá? E essa linha vai ser composta por dois elementos, um text field e um botão, tá? Então, nós já podemos colocar aqui, ó, dentro desse container, vamos colocar o filho dele, né? Nós vamos colocar aqui um row, seria uma linha, né? Dentro dessa linha aqui, nós podemos chamar os children, que são os filhos, né? E aí nós vamos ter dois elementos aqui dentro, que seriam o text field, tá? Vamos colocar aqui esse text field. Opa, vamos colocar uma vírgula. E aí, nós vamos colocar um icon button. Opa. Vamos chamar aqui esse icon button. Ele já acusa um erro aqui pra gente, porque nós somos obrigados a implementar, né, algumas propriedades já dele. Olha, o icon é requerido, ele já fala aqui pra gente, né? Além de o ícone ser requerido, também o onPressed, né, já é requerido, que é a propriedade, o evento, né, de quando a gente pressionar esse botão. Aqui no icon, nós vamos colocar um icon, tá, um widget icon, e aí nós vamos passar aqui um icons.send, tá? Vamos salvar. Até então ele não está aparecendo nada, ele está acusando um erro aqui, depois eu já vou explicar por que esse erro está acontecendo, tá? Esse erro está acontecendo porque o text field, ele não sabe o tamanho que ele precisa ser dimensionado aqui na tela, tá bom? Nós vamos ter que colocar ele, deixa eu voltar para mostrar o que eu estou fazendo para vocês. Eu vou clicar em cima desse text field aqui, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa e vou mandar ele envolver, tá, em um widget, tá bom? Quando eu faço isso, ele envolve, tá, o text field em um outro widget, e esse widget eu vou colocar um appended aqui. Esse camarada, eu vou mandar formatar aqui, tá? Ele só não ficou aqui muito legível, mas ele colocou o nosso, em vez de colocar o text field direto, ele colocou um expanded e depois colocou um text field aqui pra gente, tá? Eu vou salvar, olha, vocês percebam que ele já começa a aparecer aqui, tá? O nosso text field, por quê? Porque agora esse expansor, ele faz o seguinte, ele diz pro text field, olha, você vai expandir o máximo que você conseguir. E onde que ele vai parar essa expansão? É aqui, ó, quando ele encontrar o botão, né? O botão já sabe o tamanho dele, tá? Mas o text field não sabia, porque esse tamanho é dinâmico. E esse tamanho ele já está pegando aqui do container, né? Que é o container que está aqui dentro. E esse container está dentro de um column, né? Que também pega essa área todinha,
que pega do seu pai, que é o container. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas isso é uma árvore, né, de widgets e a gente precisa entender toda essa estrutura, tá? Então a gente colocando esse camarada aqui, tá? A gente precisa agora melhorar a aparência dele, tá? Aqui, ó, como eu coloquei ele dentro de um container, eu já posso fazer o seguinte. Eu posso pegar esse nosso... vamos tirar aqui essa cor desse container aqui de fora, tá? Beleza. Aqui dentro do nosso container, vamos colocar uma cor, tá? A gente vai... vamos colocar aqui... Colors. A cor que nós estamos usando seria o Blue e Gray. Vamos salvar. Ó, ele já deixou aqui. Dentro do nosso icon, a gente já pode... dentro do nosso icon button, vamos ver aqui, já temos uma propriedade color. Vamos aqui, colors.white. Vamos deixar branco, tá? O que nós precisamos aqui? Precisamos também deixar branco, né? O nosso text field aqui, senão não faz sentido deixar ele com essa cor que mal a gente está enxergando e nem sabe quando ele está aqui. Então a gente vai ter que trabalhar em cima desse text field aqui, tá? Opa, eu acabei removendo aqui. Vamos nessa. Dentro desse text field, vamos ver o que nós temos aqui, o enable. Nós temos que colocar uma decoração, um decoration, tá? Vou salvar aqui, vai apresentar um erro ainda aqui embaixo, tá bom? E aí nós vamos ter que criar um input decorator. Vamos colocar aqui, lembrando, né, que esse decoration aqui, ele recebe um input decoration, e aqui eu posso colocar algumas decorações, tá? Dentro dessas decorações, a primeira coisa que nós vamos colocar seria a cor dele interna para branco, né? Porque aqui o nosso container já falou, o nosso text field está dentro do container, e o container já tem uma cor, mas eu quero que o meu text field fique branco. E aí eu vou colocar aqui, ó, vamos ver aqui, color, o que ele tem aqui? Fill color, tá? Vamos colocar aqui colors.white para ser branco. Vamos dar uma vírgula, vamos salvar. Até então não aconteceu nada, mas nós temos que colocar aqui um filled. Vamos colocar aqui true, tá? Ó, já começou a ficar branco, né? Vamos colocar aqui uma coisa bem legal também, o nosso hint text, que é um texto que vai aparecer aí dentro. Nós temos que passar uma string e nós vamos colocar aqui, vamos colocar vírgula, envie sua mensagem. Vou colocar aqui, olha, já fica aparecendo aqui para nós enviarmos, tá, essa mensagem. O que nós vamos fazer agora? A gente ainda precisa melhorar ainda a aparência, né, desse texto, tá tudo muito colado. E precisamos jogar esse camarada aqui para baixo. Jogar esse camarada aqui para baixo, esse elemento que nós criamos, vai ser fácil. No final eu vou mostrar como nós vamos fazer isso, tá? Mas vamos melhorar aqui essa borda, tá? Não tem nem como eu clicar fora. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos melhorar essa borda. Eu acho que eu tenho aqui o que nós temos de propriedade borda. Temos o border aqui. O que ele recebe aqui? Seria um input border. Vamos colocar um outline input border. Tá? Ok. Eu vou até colocar vírgula aqui para salvar isso aqui. E aí nós vamos colocar aqui o border radius. Vamos colocar tudo redondinho aí, né? Tá? Ele vai receber um border radius circular de 5. Vou dar uma vírgula aqui. Vamos salvar. O que ele fez aqui? Ele só circulou todos. Aqui embaixo não estava circular, tá? É bem... Ó, se vocês prestarem atenção, é bem sutil, tá? Mas aqui estava reto. Só tá circular aqui.
tá? E o que nós vamos fazer também, tá? Ele imprime uma bordinha aqui embaixo, eu não quero, tá? Eu vou tirar isso, tá? E aí vai ser o border slider. No caso, nós vamos colocar aqui o border side none. E ele vai acabar tirando tudo. Ó, já deixou legal. Vamos ter que colocar aqui tá muito separado. No text field que tem um padding. Não, seria no decorator. Aqui, content padding. Nós vamos colocar 8 para esse valor aqui, tá? Deixou um pouquinho menor, tá? E o que nós vamos fazer agora é dentro do nosso container também, colocar um padding aqui, tá? Vamos colocar aqui, insert all, vamos colocar 8 também. Ó, pronto. Já temos aqui o nosso elemento já criado, né? Para enviar. Então, o usuário pode entrar aqui, dar OK, enviar, né? O que nós precisamos fazer agora? Temos que, dentro do nosso texto, nós precisamos ter o controle dele, né? Lembrando lá, para a gente criar esse controle, a gente pode ter aqui dentro do nosso widgets, né? Antes do return aqui, a gente pode criar um controle, tá? Eu vou colocar esse controle como final, vou deixar ele privado, vou colocar aqui control, e ele vai ser um text edit controller. Lembrando que a gente já implementou um text edit controller, né, que era para controlar a nossa tela de login, tá? E aí nesse text field aqui, a gente vai colocar o controller dele, tá? Que vai ser o control. Vamos testar algumas coisas, né, como o nosso evento clicar aqui, tá? Aqui dentro do onPressed do icon button, nós vamos colocar aqui, ó, se vamos pegar lá o nosso controller, né? Control.text, tá? Ele já tem aqui, ó, is not empty. Se ele não seria não nulo, né? Se ele não estiver vazio, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o nosso control clear. Só para testar, ou seja, nós vamos limpar. Se ele não estiver vazio, ele vai limpar. Quando eu clicar, ó, ele já limpa. Isso aqui é uma propriedade que nós vamos utilizar a partir do momento que nós enviarmos a mensagem. Depois do envio, nós temos que limpar o texto mesmo, tá? Mas também a gente tem uma propriedade aqui, ó. A gente pode capturar esse evento quando nós digitarmos alguma coisa e clicar aqui, tá? E aí a gente vem no nosso text field aqui e vamos implementar aqui um outro evento e vamos ver qual é o nome desse evento. Seria esse aqui, onSubmitted, né? Quando nós submetermos, né? Vamos ver como é que é a assinatura desse camarada aqui. Também nós temos que passar uma função com uma string, tá? Então vamos criar uma função anônima com text. E aí vamos colocar aqui e vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, só para testar, tá? Então vamos mandar formatar aqui. No nosso caso, esse texto aqui, tá? É o texto que foi digitado, mas é porque nós estamos acessando uma propriedade diretamente do text field, mas nós precisamos de um controle, tá? Para poder ter esse acesso externo, que é no nosso caso aqui do icon, tá bom? E aí eu posso já fazer isso aqui, ó. Tirar, tá bom? O text, né? Porque eu estou usando esse texto aqui e depois eu vou no controle lá e mando limpar. Isso aqui vai funcionar, eu vou dar um OK. Vamos testar aqui. E quando eu aperto, ó, ele já... E vamos lá, eu vou colocar esse camarada aqui e quando eu aperto aqui, também ele envia. O que nós precisamos fazer agora é colocar esse camarada aqui para baixo e que ele fique fixo aqui embaixo, né? Isso é bem simples, lembrando, a gente já está retornando aqui, né, um container que já tem aqui uma linha, né,
uma linha com um text field e um icon button. Esse container ele está dentro, tá, de um column. O que nós precisamos fazer é criar um elemento aqui, que nós já até fizemos o uso aqui, que é o expanded. Vamos criar um elemento aqui, o expanded. E dentro desse camarada, nós vamos colocar um outro container. Só que seria no seu child, né? Olha só. Esse expansor, eu vou até colocar uma cor aqui nesse container para a gente entender. Vamos aqui, que seria o color. Vamos colocar aqui o amarelo. Tá? O que faz? O que esse expansor está fazendo aqui? Nós temos uma coluna, tá? Que essa coluna só tem 2 elementos. Né? Um elemento é o que a gente acabou de criar, né? O nosso widget enviar, que é esse camarada aqui, tá? Que ele vai atuar para enviar essas mensagens. Só que antes dele nós colocamos um expansor, né? E esse expansor ele vai tentar cobrir a tela toda, até as suas extremidades, né? Como a gente está dentro de um container, o container representa toda essa parte da nossa tela. Então ele vai empurrar esse camarada aqui até embaixo. É similar, tá? O que nós fizemos aqui também. Colocamos o nosso text field em um expanded, ele expandiu e empurrou esse ícone até o final aqui pra gente, tá? E isso funciona perfeitamente para o nosso caso. Tanto é que se a gente virar a tela aqui, né? Vamos aguardar aqui. Ó, acabamos de virar aqui, funcionou perfeitamente. Vamos voltar, né? Funcionou perfeitamente, tá? Então, pessoal, na próxima aula a gente já vai implementar aqui as nossas mensagens, tanto o envio quanto o recebimento das mensagens, tá bom? A gente já evoluiu bastante com o nosso código, tá faltando pouca coisa agora, tá? Já conseguimos ver o nosso usuário, filtrar, né? Trabalhar com essa parte aqui de recebimento. Olha só, isso aqui é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu vou sair aqui. São pequenos detalhes, né, que a gente tem que sempre ir prestando atenção. Olha só, aqui eu não tô, né, não chamei o foco aqui para cá, para o texto, então quando eu entrar aqui e sair, tá, ele deveria ter esse comportamento. Mas quando eu chamo o foco aqui, por mais que eu tire, né, chamei o foco, deixa eu voltar aqui, cliquei fora, não tem outra área de foco. Quando eu entrar aqui, ó, e sair, tá, não consigo... Não quero, quer dizer, que o nosso aplicativo tenha esse comportamento, né? E aí a gente vai ter que usar um camarada aí para anular esse foco automático, tá bom? Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? Na próxima aula a gente consegue ver se a gente envia todas as mensagens e finaliza o nosso software, tá bom, pessoal? Até mais!